Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o seu Deus, meu filho? Aleluia, glória ao Senhor. Você já fez a pergunta: onde é que está Deus diante disso? Quando acontece uma tragédia, quando acontece algo chocante, geralmente a gente, mesmo que não abra a boca para perguntar, no nosso íntimo a gente fica assim: onde é que está Deus? Há alguns que vão além. Alguns dizem assim: se eu fosse Deus, eu arrebentava com isso tudo aqui agora. Acabava com isso tudo aqui agora. Hoje eu quero refletir isso aqui com você. Em tempos de crise, onde está Deus? Essa é a pergunta. Em meio às tragédias, a pergunta é inevitável: onde está Deus? Muitas vezes, diante das situações difíceis, dos questionamentos, onde está Deus? Perguntamos porque às vezes não compreendemos certas coisas que acontecem que a nossa vista não tem explicação. Mas uma coisa é, ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não entendamos, há um Deus que reina absolutamente sobre tudo e sobre todas as coisas. E a nossa visão, ela é limitada. Essa pergunta, onde está Deus? Porque a concepção nossa é de um Deus amoroso. E se Ele é amoroso, por que acontece tanta coisa ruim? Por que tantas tragédias? A palavra de Deus nos lembra que sua grandeza e sabedoria estão além da nossa compreensão. Gente, a nossa mente é limitada. Primeiro que nós somos humanos. Mesmo antes do pecado, o homem não conseguia compreender Deus na sua totalidade, porque Deus é Deus. Agora, com o pecado, a nossa mente muito mais limitada, nós não conseguimos compreender Deus. Porque se Deus couber dentro de um pensamento razoável nosso, se couber dentro de uma frasezinha nossa, não é? No exame teológico que é feito, quando a gente vai ser ordenado, a primeira pergunta que a banca examinadora faz é: defina para mim Deus. Existem 3 fontes que a gente usa para dar lá uma decorebazinha de 2 ou 3 frases para definição de Deus. E no dia do meu exame eu disse aquilo que a banca queria ouvir e completei dizendo: a verdade é que Deus é grande demais e Ele não dá para ser definido com 2 ou 3 frases. Mas o que vocês querem ouvir é isso aí. Deus é grande. Quando enfrentamos tragédias, seja em nível pessoal, nacional ou global, como a gente vê sempre, é natural questionar como Deus pode permitir que isso aconteça. É nesse momento que nós precisamos compreender a grandeza de Deus. Deus habita em uma esfera diferente da nossa.
Deus não está preso nesse mundinho nosso. Através do profeta Isaías, o Senhor nos garantiu que, Isaías 55, 8 e 9, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. O resumo aqui, o caminho e o pensamento de Deus é diferente e mais alto e melhor e maior do que o nosso pensamento e do que o nosso caminho. Essa é a diferença. Essa diferença nos leva a entender que enquanto estamos preocupados com o imediato, Deus está trabalhando em um plano eterno. Nós pensamos aqui agora, mas Deus pensa na eternidade. Olha a declaração do salmista no Salmo 19, versículo 1 a seguir. Ele disse que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Olha, o que o salmista está dizendo? Não é preciso um pregador com um microfone na mão, igual a turma fazia antigamente, com um megafone na mão, subido em cima de uma caixa de tomate numa praça pública para pregar, para falar. Isso é importante e deve acontecer, mas a terra, a criação, a natureza anuncia a grandeza de um Deus que reina absolutamente. É isso que ele estava dizendo. O firmamento demonstra as habilidades da sua mão. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há sono nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. A sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e as suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou o céu, uma morada, ou para ser uma morada do sol. Olha que coisa interessante. Lá no livro do Apocalipse, quando o texto fala da última prestação de contas que vai acontecer, o chamado juízo final, que na minha maneira de compreender, ou não é a minha, eu sou adepto da ideia de que o juízo final será apenas para quem não quis Jesus. O salvo, ele já foi julgado em Jesus na cruz do Calvário, então o juízo final não é para nós. O texto bíblico diz que abrirão-se muitos livros como testemunha daquilo que os homens fizeram e como testemunha daquilo que os homens rejeitaram. E um dos livros que serão abertos será o livro da natureza. A natureza está falando. A natureza continua a declarar que existe um Criador, que existe um Deus Todo-Poderoso, que existe alguém que a criou. É isso que o texto está dizendo. Deus preparou no céu até uma morada para o sol. Já parou para pensar nisso, gente? O sol nasce, ó, aqui, nessa direção aqui, ó, todos os dias. E ele se põe nessa aqui, ó, todos os dias. Agora há pouco isso aconteceu. Daqui a algumas horas ele brotará de novo no horizonte. Olha que coisa fenomenal. Isso testifica a grandeza desse Deus. A natureza é a oficina de Deus. Quem trabalha com a oficina, quem tem na sua casa as ferramentas diversas, a cozinha é uma oficina. Quem é mecânico que gosta de ferramentas, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho lá algumas coisinhas lá. Raramente eu grito um vizinho para me emprestar alguma coisa, porque eu gosto de ter minhas traias. E eu chego e eu sei onde que está. De vez em quando alguém resolve dar uma arrumada lá, eu chego assim e falo, cadê meu negócio? Eu não acho, porque sumiu tudo. Outro dia ela fez um negócio interessante, gente. Ô Eric, pelo amor de Deus, eu comprei umas caixas de parafuso, vários tamanhos de parafuso. E aí eu comecei a usar, né? Aí foi ficando restinho em cada caixa.
Ela chegou, achou que o volume estava demais, misturou tudo. Falei, ótimo. A hora que eu for usar, eu vou te chamar para ser meu ajudante, que você vai ver. Né? Pega um parafuso aí e tal, aí você vai, né? A oficina de Deus é o universo, Ele sabe onde está tudo. Ele sabe de cada detalhe, Ele sabe quantos grãos de areia tem na praia. O texto diz que Ele chama as estrelas pelo nome, e elas comparecem à sua presença. Pois não, Criador? O céu é o seu currículo. Quando você vai procurar um trabalho, você deixa lá na empresa uma ficha sua idade, qual que é a sua formação, onde você já trabalhou, uma referência. O céu é o currículo de Deus. O universo é o seu cartão de visita. O cartão de visita é aquele negócio mais bonitinho que você prepara, enfeitadinho, bacaninha, um vernizinho localizado e tal, papel durinho, gramatura, legal, apresentável. Está aqui o meu cartão. A criação, o mundo, os planetas, as estrelas, as galáxias, tudo, eu e você, nós somos esse cartão postal de Deus, o cartão de visita dele. Você quer saber quem é Deus? Veja o que Ele fez. Você quer conhecer o poder de Deus? Dê uma olhada na sua criação, dê uma olhada nas obras das suas mãos. Quando olhamos para a criação, vemos a mão de Deus em cada detalhe. O universo em sua imensidão é um testemunho da sua grandeza. Está curioso para saber sobre a força de Deus? Faça uma visita na casa dele. Aqui eu não estou falando de um templo onde Paulo disse que ele não escolheu um templo feito por mãos humanas para morar. Paulo falou que o Espírito de Deus habita em nós. Eu não estou falando mais disso, mas você quer saber onde está Deus? Ou quer conhecer Deus? Faça uma visitinha na casa dele, no céu. Sabe onde? Na rua 1 bilhão de estrelas. É lá que ele mora. Quer saber o tamanho de Deus? Saia à noite, olhe para o céu, veja quantas estrelas há emitindo brilhos há milhões de anos. E depois disso você corre para a Bíblia e lê o que Salomão disse a respeito dele em Crônicas, segundo Crônicas capítulo 6, versículo 14. Quando Salomão foi construir o templo, ele disse: quem é capaz de construir um templo para Deus, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo o mais alto dos céus. Os céus é a sua morada. Deus chamou Isaías para um ministério profético. E Deus chamou Isaías numa época em que Judá estava em desespero. Olhe para mim. O rei Uzias havia morrido e os israelitas estavam apavorados. A nação estava de luto, desespero, e a incerteza era uma realidade. O povo estava sem rumo. Contudo, Isaías começou a descrever como se deu o seu chamado. Isaías capítulo 6, versículos 1, 2, 3 e 4. E ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins voavam por cima dele. Preste atenção nesse detalhe. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto. Sabe por quê? Ninguém olha Deus de cima para baixo. Nem mesmo os anjos. Eles estavam voando acima de Deus, declarando a grandeza de Deus, mas tapavam os olhos. Vou repetir: ninguém olha Deus de cima para baixo. Quando você olha alguém de cima para baixo, você faz entender que aquela pessoa que você está espiando é menor que você.
Os anjos voavam acima de Deus, mas tapavam os olhos, tapavam os rostos. Com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés, porque também ninguém pisa na cabeça dele. Agora com duas, eles voavam e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça, calor da sua presença. Sabe o que é isso? O que Isaías estava dizendo com isso? A nação estava em luto, a nação estava desesperada, a nação estava sem rumo, mas Deus continuava sentado no seu mais alto e sublime trono. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu filho: quando as coisas fogem ao nosso controle, quando tudo parece perdido, quando não há nenhuma explicação para o que está acontecendo, Deus continua sentado no seu mais alto e sublime trono. Deus não perde o controle. É importante reconhecer que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Enquanto nós pensamos em preservar o corpo, Ele está pensando em preservar a alma. A ideia de imortalidade está dentro de nós, gente. Isso aí o pecado não conseguiu arrancar. A gente quer viver. É, não é? Com raras exceções, e quando acontece algumas tragédias na vida, é que alguém deseja a morte. Mas o sentido natural da vida, a gente quer viver. Eu me lembro da minha avó. Minha avó morreu com 106 anos. E minha avó tinha uns 104 mais ou menos. Ela já não estava lúcida totalmente mais. Eu cheguei na casa dela um dia, e ela já estava de cama. Ela ficou uns 4 anos de cama. Já não enxergava bem, já não ouvia bem, já não estava pensando muito bem. Ela tinha lapsos de boas memórias. E eu estou lá sentado numa cadeira, olhando assim ela lá na cama. E minha avó começou a orar, falando em forma de sussurros. A minha avó disse: Deus, não me deixa morrer. Eu quero viver. Com mais de 100 anos. A ideia de imortalidade, o desejo de viver para sempre, está dentro de nós. Isso aqui é a essência do Criador, gente. Isso é a essência de Deus que está dentro de nós. A gente quer prolongar a vida. Até lá no desenho do Pica-Pau tem a fonte da juventude, da imortalidade. Só que existe uma maneira só. Não é descobrir essa fonte aí, daquele trem que eles colocam aí, que é uma feitiçaria. A fonte de vida eterna é naquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. É nele que conseguimos viver eternamente. Nós pensamos em preservar o corpo. Deus pensa em preservar a alma. Quando sonhamos com aumento de salário, e isso é legítimo, Deus sonha em nos libertar dos nossos pecados. Nós evitamos a dor e procuramos a paz. Deus, por outro lado, usa até a dor para trazer paz. Quando dizemos: vou viver a vida antes de morrer e curtir, o Senhor Jesus nos ensina: morra para você, para que você possa viver. Gostamos do que enferruja, Ele gosta do que dura. Alegramo-nos com os nossos sucessos, Ele se alegra com as nossas confissões. Então guarde isso. O pensamento de Deus é mais alto do que os nossos pensamentos. Deus habita numa dimensão diferente da nossa. Ele não se contamina com a atmosfera do pecado. A dimensão de Deus é outra, gente. Deus não é controlado pela linha do tempo da história e não é impedido pelo cansaço do corpo.
Elias fez uma espécie de um deboche com os profetas de Baal em 1 Reis 18. Quando ele foi desafiar os profetas de Baal, ele deu a chance para que eles começassem a sua oração. E o texto diz que eles armaram tudo do jeito que pensavam que estava certo, e eles começaram a orar e foram clamando, e lá vai, chegou um determinado momento que Elias disse para eles assim: clame mais alto, porque talvez Baal esteja dormindo. Isso foi um deboche para cima deles. O Deus que nós servimos, não. Ele não cochila, ele não dorme. Ele não para. Ele não é controlado pelo cansaço do corpo. O que controla você não controla Deus. O que limita você não limita Deus. O que preocupa você não preocupa Deus. O que cansa você não cansa Deus. Você acha que a águia tem algum problema com o trânsito? A nossa cidade é pequena, mas de vez em quando acontece aí um caminhão agarrado aí em algum lugar aí, ou um folgado para bater um papo no meio da rua, e aí começa a fila, né? 2, 3, e vai. A águia não tem problema com o trânsito. A águia voa acima dele. Você acha que a baleia tem problema com o furacão? Ela mergulha abaixo do furacão. Você acha que o leão se irrita com um rato no meio de uma floresta? Ele passa por cima e vai embora. É assim que acontece. Deus muito mais é capaz de voar acima e mergulhar abaixo dos problemas e pisar neles. Nas palavras de Jesus em Lucas 18 e 27, eu cito apenas uma parte do texto. Jesus disse: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Ei, meu filho, levante a sua mão assim como quem recebe. Você pode estar desesperado com alguma aflição na sua vida. Você pode estar desesperado com alguma falta de resposta na sua vida, por uma situação que você não sabe o que fazer, por uma porta que você não vê onde vai se abrir. Mas o Senhor está dizendo para você aqui, nessa noite: o que é impossível para você, é possível para mim. Creia. O que abate você, o que preocupa você, o que tira você do sério, não abala Deus, não preocupa Deus, não limita Deus. Nossas perguntas muitas vezes demonstram o nosso entendimento limitado quanto à natureza de Deus, mas Deus não se limita. Como Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sem estar preso em um corpo físico? De vez em quando alguém pergunta isso. Deus, uma das qualidades de Deus, um dos atributos de Deus é a onipresença. Fala comigo, onipresença. O que é onipresença? É a capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipotente. Fala onipotente. O que é onipotente? É a capacidade de ter todo o poder, ou seja, Ele tem todo o poder. O que é a onisciência? Fala onisciência. A onisciência é a capacidade de saber todas as coisas. Aí nisso aqui vou dar uma resposta para não é aqui o assunto. Tem gente que diz: o dia que Jesus vai voltar é só o Pai que sabe. Jesus não sabe. Olha, Ele sabe, sim, senhor. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não há nada que Jesus não saiba. Mas o que tem a ver o texto lá então, que Ele falou isso? É porque lá no texto Ele ainda estava limitado à natureza humana. Depois da ressurreição Ele disse: é-me dado todo o poder. Se Ele não souber o dia da sua vinda, Ele não teria todo o poder, mas Ele tem todo o poder. Outra pergunta que às vezes nos demonstra que estamos limitados: como Ele pode ouvir todas as orações que chegam a Ele, se os seus ouvidos não são como os nossos? Como Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? Comece pensando uma coisa: as leis dos céus, elas são diferentes das leis daqui da terra. Até mesmo na questão do perdão, isso nos desafia. Quando é? Olhe para mim aqui, ó. Como é que eu vou saber que eu fui perdoado? Se os homens não me perdoam.
Irmãos, o ser humano ele tem uma capacidade maligna de não esquecer os erros dos outros. Tem um texto, embora assim eu não sou muito adepto literal dessa ideia, de que Deus pega os nossos pecados confessados e lança eles no mar do esquecimento. O texto lá não é bem isso que o texto está dizendo. Mas se é que é desse jeito, os pecados no mar do esquecimento, só fazendo aqui uma analogia, o diabo é dono da vara de pescar, gente. E ele dá uma vara de pescar para muita gente. Deus perdoa, o ser humano não. O sujeito já arrependeu, já pagou o preço da vida dele, da consequência do erro que ele cometeu, mas sempre fica alguém cutucando, lembrando disso. Meu filho, esquece. Tem gente que, às vezes, não é nem o diabo que faz, ele mesmo já faz a vez do maligno, de ficar impondo isso nas costas das pessoas. Como que eu sei que o Senhor então me perdoou se os homens não me perdoam? Olha, a graça não é um produto do ser humano. A graça é algo criado pelo próprio Deus. A graça é uma invenção de Deus. E Pedro disse na sua carta, primeira carta, capítulo 5, versículo 10, a pequena parte inicial do versículo, Pedro falou a respeito do Deus de toda graça. Então a palavra de Deus para o seu coração: ainda que os homens não lhe perdoaram, Deus é poderoso para te perdoar. A única coisa que nós precisamos fazer é confessar e deixar para trás. Esse é o Deus grandioso que nós servimos. Palavra de Deus para o seu coração: não deixa Satanás ficar jogando nas suas costas coisas que Jesus já levou sobre ele lá na cruz do Calvário, não. Não deixa o diabo ficar te responsabilizando de coisas que você já se apresentou diante do Senhor e confessou e abandonou e a vida seguiu. O diabo é terrível. É importante que oremos com a certeza de que Deus está no céu. Quando oramos com a convicção firme de que Ele está no céu, nossas orações se tornam poderosas, profundas e corajosas. Quando olhamos para as maravilhas da criação, somos lembrados que Deus está agindo ao nosso favor. Deus não está parado, meu filho. Deus está trabalhando por nós. E isso nos gera confiança enquanto enfrentamos as incertezas da vida, pois sabemos que Deus é soberano e está no controle, não só da nossa vida, mas no controle do universo. Você consegue imaginar? Olha a descrição que Isaías deu dele. Márcia, Deus mede as águas do oceano com a concha das suas mãos. Você está entendendo? As águas do oceano com a concha das suas mãos. Você está achando que a adversidade, a situação difícil, a falta de resposta, a falta de direção, aquilo que te perturba, é alguma coisa diante dele? Para eu caminhar aqui para fechar. Mesmo na sua grandeza, Deus não está distante de nós. Ele se inclina para ouvir as nossas orações e ver as nossas aflições, ainda que não conseguimos entender. Devemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas. Romanos 8:28, Paulo declarou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nisso. Embora não possamos ver os detalhes do seu propósito, ou os detalhes dos seus planos, o Senhor está no seu trono e no firme controle do universo, e Ele tem a direção de tudo, meu filho. Assim, devemos nós confiar a Ele o futuro das nossas mãos. Você está confiando em quem? Na força do seu braço? O salmista declarou: uns confiam em carros, outros em cavalos. O cenário é um cenário de guerra, mas nós confiamos no Senhor.
A nossa confiança vem do Senhor. Nele está o nosso futuro, nele está a nossa vida, nele temos a garantia não apenas dessa vida, mas também da vida eterna. Contudo, enquanto estamos aqui, ele não está acima de nós a ponto de não ser tocado pelas nossas lágrimas e pelas nossas orações. Tem uma heresia antiga, essa heresia é lá de trás mesmo ainda, lá da época dos pais da igreja, uma heresia chamada deísmo, que ensina o seguinte: Deus é o criador de todas as coisas, e Ele criou, fechou a porta da sua sala, sentou no trono, e não está nem aí para a sua criação. A criação segue o seu curso normal, Deus não interfere na criação. Isso é uma heresia. Deus, Ele se importa com a sua criação. Deus, Ele reserva tempo para a sua criação. Jesus disse: eu trabalho e o meu Pai também trabalha até agora. A esse exato momento, Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Se Deus tivesse encerrado a criação e tivesse fechado na sua sala e sentado no seu trono e virado as costas para a criação, esse mundo já teria entrado em colapso. Deus dirige todas as coisas, Deus rege todas as coisas. Deus que criou o universo também se importa com cada detalhe das nossas vidas. Ele não está distante, Ele está presente, nos ouvindo, nos corrigindo, nos respondendo, ainda que as suas respostas não sejam aquelas que gostaríamos. É porque nós somos meio birrentos, não é verdade? Nós somos meio pirracentos. Aquele negócio de: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Na prática, a gente está assim: Senhor, faz a minha. Isso aí acaba de seja feita a tua vontade, acaba sendo uma expressão bonita, a gente gosta disso. Mas no fundo do nosso coração, a gente quer que Deus dê para a gente a resposta que a gente quer. Agora tem um detalhe: nem sempre aquilo que a gente quer nos é apropriado. Ou talvez nos seja apropriado, mas não para esse tempo. Vou te fazer uma pergunta aqui que eu já fiz ela outras vezes aqui na igreja. Você responda para você. Se Deus tivesse respondido todas as orações que você fez na sua vida, o que seria de você agora? Onde você estaria agora? Pois é, meu filho, Deus sabe o que é melhor para você. Deus tem um plano melhor para você. Então Deus está nos ouvindo, nos corrigindo e nos respondendo, ainda que essas respostas não sejam aquelas que gostaríamos. Ainda assim tenhamos a certeza de que são as melhores respostas para as nossas vidas. Deus tem o melhor caminho para nós, meu filho. Deus tem a melhor direção para nós. Agora você está aqui na fase adulta, exceto uns 3 ou 4 aí, né? Agora você entende quando seu pai ou sua mãe dizia para você: não faz isso não, se você fizer isso vai dar ruim. É ou não é? Agora você que já tem filho, é você que está falando, repetindo para os seus meninos aquilo que seu pai falava para você. Mas lá atrás, quando você era criança, você achava que seu pai era ruim, sua mãe era ruim. Não é isso, papai não gosta de mim, mamãe, não é papai não, você não fala papai, é painho, né? Painho, maninha. Lá na minha terra natal, se você chegar lá falando painho, maninha, vão perguntar na hora: você é baiano? Não é? Quando pai e mãe falava para você e você não gostava, você pensava que ele não queria o seu bem. A resposta de Deus para nós é assim:
Ainda que seja algo que nós não gostamos, ainda tem coisa que corta na nossa carne, gente. Tem coisa que é doloroso. Mas uma coisa é, a resposta de Deus é a melhor para a nossa vida. É o Senhor quem tem a direção certa para a nossa vida. Não estamos sozinhos. Vou dizer mais uma vez, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Vou dizer mais uma vez, não estamos sozinhos. Jesus declarou para os seus discípulos, Mateus 28, 20, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eis que estou com vocês, ei, Shalom, você não caminha nenhum dia sozinha. Você não caminha sozinho nenhum dia, porque o Senhor está conosco todos os dias. Tem um outro texto que o escritor diz assim, se não fosse o Senhor, o inimigo já teria me engolido vivo. Eu termino aqui dizendo, mesmo quando não vemos, Deus está no controle de tudo. Ele é grande, Ele é sábio, e Ele está próximo. Quando olhamos para a criação e refletimos sobre a sua palavra, que nós possamos encontrar conforto e segurança, que essa palavra de hoje seja um refrigério para a sua alma durante essa semana. Nós vivemos uma sociedade tão individualista, em que as pessoas pensam em si mesmas. É cada um por si e Deus por mim. Não é nem Deus por todos mais, é Deus por mim. Mas o Senhor está dizendo, ainda que todos te abandonem, conta comigo. Estou com você. Fique de pé no seu lugar. Acalme seu coração. O Senhor está trabalhando para o nosso bem. Confiemos no Senhor, sabendo que independente das circunstâncias, Ele é soberano e nos ama profundamente. Que possamos entregar a Ele as nossas vidas, confiando nosso futuro em Suas mãos. Onde está Deus? Deus está sentado no seu alto trono, reinando absolutamente, grande. Ele vê todo o universo. Não há nada no universo, em todos os planetas, longe do olhar de Deus. Ele vê tudo. Onde está Deus? Mas o apóstolo Paulo também diz que Ele mora dentro de mim e de você.